Abertura do primeiro selo. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bem, se você já estudou a lição, você viu a correlação que o autor faz com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, lá em Levítico 26, e o capítulo sinótico de Apocalipse, lá de Mateus 24, o famoso sermão profético de Jesus. Mas vamos ao texto propriamente dito de Apocalipse 6, 2, que é a abertura do primeiro selo. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este é um símbolo muito apropriado do que o Evangelho fez naquele período. Avassadoradamente ele se expandiu, destruindo ali o império pagão de Roma, e a conversão de cristãos era assim de número tremendo. Dia a dia iam se acrescentando, como diz em Atos, ministros, servos de Deus ao Evangelho. O historiador Edward Gibbons, ele falando desta época, em seu livro História do Declínio e Queda do Império Romano, ele diz assim que o progresso do cristianismo não se circunscreveu ao Império Romano, mas a nova religião, dentro de um século após a morte de seu divino autor, Jesus, havia atingido cada parte do globo. Veja, o Evangelho foi expandido em cada parte do globo, e ele continua dizendo aqui que 50 mil pessoas se converteram ao cristianismo mesmo na capital romana, capital do Império Romano, ali em Roma, e 100 mil em Antioquia, cerca de 1/5 da população. Esses números representam exatamente o que o cavalo branco está querendo nos dizer em Apocalipse. O Evangelho se expandiu sobremaneira. A pureza, representando o cavalo branco, a coroa, vitórias, e o arco, lutas para se conquistar território espiritualmente falando. Mas a Bíblia também registra esses momentos, quando o apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, no verso 23, ele diz o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vos ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E também lá em Romanos, o capítulo 1, verso 8. Primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O Evangelho se expandiu, e esse cavalo branco representa o mesmo período da igreja de Éfeso, a carta escrita a Éfeso. Traça o mesmo período histórico, e nós vamos avançar aí nas lições subsequentes, mostrando os próximos períodos. Lembre-se, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina, com o auxílio da lição da Escola Sabatina.